Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, pelo fim de semana que o Senhor Deus nos concedeu, pela tua graça sobrenatural sobre as nossas vidas, pelo Senhor ter nos colocado de pé mais uma vez e podermos, ó Senhor Deus, levantar, comer e ir trabalhar. Pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado, pedimos a tua ajuda. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar todas as atividades dos teus filhos. Venha, Senhor, abençoar a nossa semana, estando conosco, Senhor. Abençoe aqueles que estão passando por crises, problemas na área da saúde, na área familiar, na área financeira. Que o Senhor, ó Deus, possa, com a tua bondade, Senhor, ajudá-los e fortalecê-los. Senhor, abençoe, Senhor Deus, a vida dos teus filhos que são inscritos neste canal. Que o Senhor Deus possa abençoar e fortalecê-los, Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, fale conosco através da sua palavra, nos ensina o teu caminho, pois precisamos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo. Vedes também os naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, também de répteis, como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Estamos no capítulo 3 desta carta tão maravilhosa, que expressa as verdades para a caminhada cristã. Nós já vimos no capítulo 1 que aquele que precisa de sabedoria, ele deve pedir a Deus. Nós vimos no capítulo 2 que a comprovação que alguém está em Deus são as suas obras feitas pela fé. Então nós estamos criando uma lógica, um raciocínio que o apóstolo Tiago ele quer passar, que primeiro você busca a sabedoria e essa sabedoria te leva a uma fé e esta fé te leva a um comportamento, e agora ele vai falar dos comportamentos. Ele vai falar acerca das palavras. Veja que ele começa a dizer no versículo de número 1, dizendo para ninguém tomar posição de juiz. Por que não? Porque ninguém é perfeito e todos tropeçam e falham e erram. Ele então vai dizer no versículo 3 e no versículo 4 que pequenas coisas podem segurar grandes coisas. Ele vai falar como exemplo os freios que estão nas bocas dos cavalos e também dos naus, que são equipamentos de navio que controla ali a vela do navio, que é pequena, mas controla todo o navio. Então, o freio de um cavalo, ele é um objeto pequeno para o tamanho deste animal. E o naus também são pequeno diante do navio, mas controla todo o navio. Então Tiago ele faz um paralelo mostrando que pequenas coisas conseguem controlar grandes coisas. E ele então liga isto com a atitude das palavras. Ele fala sobre a língua. Veja que a língua nossa, ela é um dos órgãos mais pequenos que nós temos no nosso corpo, mas é ela que dirige as nossas atitudes. Quando nós vamos observar as intrigas, as facções, as más conversações, nós vemos também problemas que são gerados na família, no trabalho ou na congregação. Tudo se dá porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém expressou. Então todos os problemas, a maioria deles, podemos assim colocar, se surge por causa das palavras de alguém, do jeito de alguém ter falado. E Tiago então ele vem trazer esta reflexão para nós, para o crente tomar cuidado com aquilo que ele fala, com aquilo que ele afirma. E ele então vai dizer assim: olha, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele vai dizer que uma pequena chama incendeia todo um bosque. Nós vivemos esses dias atrás esta seca que tivemos e nós vimos nos jornais acerca das grandes queimadas que queimaram milhares e milhares de hectares. Veja que milhares e milhares de hectares foram queimados por pequenos focos de incêndios que apareceram. Então pequenas chamas incendeiam um bosque todo, e ele aqui está dizendo que uma palavra pode inflamar toda uma vida.
ele vai dizer que é com a língua que nós bendizemos a Deus e é com ela que nós também falamos mal das pessoas e também amaldiçoamos as pessoas. E então ele vai dizer e dar o seu conselho no versículo 12: Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videiro figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então ele vai dizer que nós não devemos ter este comportamento, ter esta expressão. Ele diz no versículo 10: Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então não convém que este comportamento esteja em nós. Qual o comportamento? O comportamento da língua inflamada, da língua que fala contra alguém, da língua que amaldiçoa alguém, da língua que vai falar da vida alheia, da língua que vai trazer complicações. Nós somos pacificadores. Nós abrimos as nossas bocas para bendizer. Nós devemos entender que podemos errar algumas vezes em algumas palavras e então nós fazemos o uso do pedir perdão. E nós pedimos perdão e a gente se reconcilia e a gente então procura a tomar cuidado. Veja que as guerras e as intrigas e as pelejas nascem justamente por causa da língua. A partir do versículo 13 até o versículo 18, nós vamos aqui tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. Do versículo 1 ao versículo 12 é como se Tiago estivesse fazendo uma introdução. Já nos versículos 13 a 18 é como se ele estivesse desenvolvendo a sua temática. A primeira lição que nós encontramos aqui está no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que interessante. Aquele que se coloca como sábio e inteligente, ele precisa mostrar no seu comportamento, ele precisa mostrar nas suas atitudes. Por quê? Porque Tiago, embora está falando que as palavras são importantes, que as palavras levam as pessoas a um caminho, Tiago também evidencia que o comportamento ele mostra sabedoria. As obras mostram inteligência, as obras mostram mansidão, as obras mostram um comportamento sábio, inteligente e cheio de mansidão com sabedoria. Por quê? Porque às vezes nós falamos muito, mas no nosso comportamento a gente desfala, a gente desprega, a gente mostra que aquilo que falamos não é evidência daquilo que somos e daquilo que praticamos. Então é necessário que o comportamento esteja ligado com a palavra para que a gente tenha então um comportamento sábio, inteligente e repleto, cheio de mansidão. E ele então vai dizer: mas se tendes amarga inveja, sentimentos facciosos e vocês têm complicações no vosso interior e vocês estão mentindo contra a verdade. E então ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que Tiago está dizendo: quem diz uma coisa e tem um outro comportamento, ele não tem a sabedoria de Deus, mas ele tem uma sabedoria terrena, ou seja, ele tem uma visão humana, ele tem uma visão animal, ou seja, sem raciocínio, não está raciocinando, não está pensando, e em terceiro, ele pode até estar sendo influenciado pelo maligno. Então veja como que é importante que as nossas palavras façam juízo ao nosso comportamento e o nosso comportamento faça juízo às nossas palavras. Segunda lição que nós encontramos: porque
ele vai dizer no versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem de Deus, ela produz estas coisas. Ela produz pureza, ela produz pacificação, ela é moderada, tem controle, é tratável, leva as pessoas sempre na melhor relação, ela é cheia de misericórdia, ela não traz punição e ela também não tem parcialidade, também não tem hipocrisia. E ele vai dizer que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então Tiago diz que aquele que está em Deus e que está andando em inteligência, em sabedoria, ele está no controle da situação e ele semeia as coisas, ou seja, ele fala as coisas neste ambiente. Qual ambiente? Ambiente de pureza, pacificação, moderada, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quem é sábio vai semear nesses terrenos. Quem é sábio vai semear nessas oportunidades. Mas aquele que não é sábio, ele vai semear aonde? No momento da briga, no momento da desavença, no momento de uma discussão. Ele vai querer falar, ele vai querer plantar alguma coisa e ali não vai nascer nada de bom. Por quê? Porque o terreno não é para aquilo. A terceira lição que nós encontramos, e assim nós fecha aqui a palavra de Deus, está no versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Nós estamos semeando. Nós levantamos de manhã, saímos para os nossos trabalhos e nós estamos semeando, estamos plantando, estamos semeando, estamos falando, estamos jogando sementes. E nós devemos ter isso em nossa consciência, que cada palavra, cada gesto, cada expressão é uma semente. E então eu te pergunto, o que você quer colher amanhã? Você vai colher amanhã o que você decidir plantar hoje. Grave esta frase, que a semente ela é opcional. Você pode escolher qual semente plantar, mas se lembre que a colheita ela é obrigatória e você não tem direito de escolher o que vai colher, porque de fato ela é obrigatória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua força. Abençoe as nossas atividades, seja conosco, manifeste o Teu cuidado, abençoe a Tua igreja, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. E até o próximo vídeo, querendo Deus.